Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse momento tão especial que é hoje, dia 7 de agosto, um dia que a gente está comemorando 17 anos da Lei Maria da Penha. E para a gente, nesse momento tão legal, tão interessante, a gente trouxe aqui uma especialista, ela trabalha com ações que envolvem a Lei Maria da Penha, que é a Patrícia Gomes, ela é policial civil, ela é cientista social e tem bacharel em Direito. Ela é pós-graduada em Administração e em Marketing e tem mais de 12 anos como policial e especialista no atendimento sobre casos que envolvem a Lei Maria da Penha. Então, não tem uma pessoa melhor e mais habilitada para falar com a gente nesse momento do que a Patrícia Gomes. Bem-vinda, Patrícia. Eu vou fazer primeiro uma audiodescrição sobre mim e depois eu gostaria de passar para você. Você pode fazer, por favor, uma audiodescrição e falar um pouquinho sobre você. E aí a gente vai conversando, tá bom? Eu sou Lilian Débora, eu estou com um batom rosa, camisa roxa, fazendo alusão ao dia, lilás, na verdade, um lilás claro, fazendo alusão ao dia. Sou preta, tenho cabelo cacheado, curto, e estou aqui com a Patrícia Gomes. Eu sou Patrícia Gomes, sou bacharel em Sociologia e Ciências Sociais, bacharel em Direito e sou policial civil de Pernambuco. Eu sou escrivã e atendo mulheres, trabalho diretamente com a Lei Maria da Penha e é uma alegria estar aqui para conversarmos sobre o tema. Pois é, esse tema é um tema muito interessante, mas a princípio eu queria saber sobre você. Por que você falou aqui um pouco do seu currículo, mas por que você escolheu trabalhar como policial? A gente vive nesse mundo tão machista, tão cheio de não pode, não pode, não pode. Por que escolheu ser policial? Primeiro, porque eu acredito que a mulher pode tudo. Nós podemos tudo. E apesar de ser uma profissão desafiadora, mas também apaixonante. As pessoas sempre perguntam, a mulher é uma área masculina? Não, é uma área também feminina. E o papel da mulher na Polícia Civil é imprescindível, porque quando atendemos uma mulher, as mulheres que são vítimas naquele momento, elas se sentem mais protegidas, mais acolhidas quando é atendida por outra mulher. Eu imagino. E aí eu fico pensando assim, existem muitas mulheres, existem poucas mulheres, você passa por situações que dentro dessa sociedade não se deveria, dentro dessa profissão, como é? Tem sim, tem muitas mulheres, é um contingente, hoje a realidade mudou bastante, antes era uma profissão como outras também, algumas profissões que víamos só homens, mas hoje não. Hoje, na Polícia Civil de Pernambuco, tem bastante mulheres. Em todas as delegacias, sempre vai ter um contingente de mulheres. Inclusive, também temos gestoras mulheres. Então, isso é um avanço, isso é muito bom. Nos últimos concursos, em várias áreas, principalmente na polícia, vemos o crescimento, o empoderamento da mulher em profissões que antes eram vistas como masculinas. É verdade. Eu conheci um grupo de meninas, de mulheres policiais que participam de música, que trabalham com música para fazer essa relação, e achei muito interessante a maneira como elas tratam também a profissão, com a leveza que elas tratam a profissão. É preciso essa leveza? Como é o dia a dia dessa profissão? É muito pesado? Como é? É pesado. É pesado porque nós, mulheres, desenvolvemos muitas atividades durante o dia. Somos mães, somos donas de casa, profissionais. É um desafio, sim. Mas esse nosso olhar mais atencioso em certos momentos, uma empatia com o que está acontecendo. Tem momentos em uma delegacia que, quando uma mulher vítima, ela chega para ser atendida, às vezes ela não tem com quem deixar as crianças. Então, elas precisam levar as crianças. É feito de uma forma que as crianças não entendam aquele cenário. Então, existe toda uma preparação, um local adequado, com uma biblioteca infantil, com uma mesinha para eles brincarem, com brinquedos, com desenhos. Às vezes, até a gente mesmo que está atendendo, a gente tenta brincar, conversar um pouquinho, para a criança não se sentir
naquele ambiente e entender a realidade. Ele já vive numa realidade muito difícil, porque, infelizmente, muitas crianças precisam conviver com essa violência dentro de casa. E sabemos que essa vivência traz traumas. Aquilo ali, principalmente numa criança de 0 a 7 anos, é algo muito traumático, que vai deixar sequelas para a vida adulta dela. Percebemos que esse é um fator primordial para ser tratado nas crianças. Aí eu fico pensando aqui agora, depois da sua fala, a gente às vezes pensa que a agressão é mais voltada ao físico, ao bater. Mas essas crianças, elas são vítimas só desse tipo de violência. A mulher, eu estou dizendo na questão da mulher em si, da visualização da mulher. A agressão, ela é tida por outros meios. Que meios são esses? E que podem ser socorridos? A violência, ela pode ser verbal, as injúrias, os xingamentos, essas palavras pesadas. Infelizmente, muitas crianças, elas crescem nesse ambiente. Então, de modo geral, elas tendem a repetir. Um menino que ele cresce num ambiente de violência, presenciando o pai ofendendo a mãe, possivelmente ele vai ser um homem violento. Em algum momento da vida, ele vai transformar isso no ambiente de trabalho, com colegas, ele vai passar isso com uma namorada, com uma esposa. Porque ele vai normalizar isso, né? Sim, essa é a realidade dele. E aí, assim, quando a gente começa a perceber que a gente está dentro de um relacionamento abusivo? Quando é que a gente começa a perceber que isso está um pouquinho demais e eu preciso de ajuda? Ótima pergunta. Essa violência, ela começa de forma discreta e pequena. Mas a mulher, somente as jovens, elas devem estar bem atentas. As mães devem estar atentas aos namorados das filhas, porque vai ter condições de você perceber. Às vezes é um jovem já mostrando que é muito autoritário, que pode mandar no celular da namorada, que pode proibir a menina de ter amigos, de passear, de se relacionar. Já é um indício que ele tem uma tendência violenta, autoritária, e está entendendo que aquela namorada, a gente já percebe, uma posse. Ele já se sente... Posse, né? Exatamente, ele vê a mulher como posse. E a menina, a adolescente, apesar de estar deslumbrada, estar naquele momento, ainda não tem maturidade suficiente. Aí é que faz a importância dos pais, principalmente da mãe, para perceber e orientar aquela jovem que aquele caminho, que aquelas atitudes que até em algum momento ela pode achar que é ciúme, que é um ciúme normal, não é. Romantizar ciúme, né? Romantizar ciúme. Né? É algo muito perigoso, que lá na frente pode custar a própria vida. Você percebe, trabalhando agora com a lei da Maria da Penha, você percebe que tem crescido, que tem diminuído? Como é que está os índices mesmo de homicídio, feminicídio, mais precisamente? Infelizmente, o feminicídio em 2020 e 2021 teve um aumento no Brasil. Por causa da pandemia, será? Sim. Um dos fatores foi sim a pandemia. As famílias passaram a conviver mais tempo. A própria doença, que ainda é algo novo no Brasil e no mundo, afetou de forma na área psicológica algumas pessoas e também na área biológica também. Ainda não podemos precisar qual o motivo. São vários fatores que o feminicídio cresceu, infelizmente. Infelizmente, e aí a gente precisa aprender a se proteger. Né? Eu tenho muita sensação de que a gente, em vários aspectos, tem retrocedido em algumas questões. E uma delas é a questão da mulher. A gente tem avançado em muitos pontos. Hoje a gente comemora nesse momento uma lei para as mulheres, pelas mulheres, mas a gente ainda vê esses crescimentos, essas oscilações, cresce, depois diminui um pouco, cresce, mas ainda é um índice muito alto. E aí, o que a gente pode fazer assim? Eu estou numa situação de risco, eu, mulher, estou numa situação de risco e procuro. Como é que eu faço para procurar a Lei Maria da Penha?
Temos alguns órgãos a nível estadual. O que aconselhamos é, se for um caso emergencial, está acontecendo agora, a mulher está sendo vítima de uma agressão agora, a vida dela está em risco. Ela ou quem está próximo liga para o 190, que é o número da Polícia Militar. Vai uma viatura de imediato até essa mulher e vai conduzi-la para uma delegacia de plantão. Não necessariamente precisa ser a delegacia da mulher. Todas as delegacias em bairros e municípios têm estrutura de atender a mulher, o que for mais rápido, mais próximo. Também existe o número 180, que é um número para a mulher se informar, se inteirar do que ela pode, do que ela tem direito. Mas importante também, essa é uma área de a emergência. Às vezes a mulher, ela está sendo vítima e ela fica insegura. Ela pensa em muitas coisas antes de procurar uma delegacia. Ela pensa na família, ela pensa nos filhos, ela pensa em expor aquela pessoa que não era isso que ela queria. Ela pensa na vergonha diante da sociedade. Tem vergonha também, às vezes, de chegar na delegacia. Tem caso de mulher que eu vi, assim, já presenciei um pouco, de que chega a ligar e depois desiste. Isso é muito recorrente? A mulher denuncia e desiste da denúncia? Sim. Por esses motivos, vergonha? Às vezes, não só por esse motivo, às vezes por uma questão sentimental mesmo. Ela não era aquilo que ela queria. Ela chama o 190 porque ela está vendo, ela ali percebeu que a vida dela está em risco, ela está sendo agredida fisicamente, a vida dela está em risco, ela chama. Muitas vezes, quando chega na delegacia, que ela se acalma, ela quer desistir. Em alguns casos, ela pode desistir, outros não. Se a vida dela está em risco, a integridade dela está em risco, seria um crime incondicionado. Então, ela não pode. Os condicionados que ela pode desistir, sim. A gente não pode obrigá-la a representar criminalmente contra o esposo ou o companheiro, mas quando não é um caso de emergência, que elas procuram a delegacia para se informar, para se inteirar, explicamos, dizemos a ela os direitos que ela tem e explicamos para elas que muitas atitudes que elas pensam que aquilo no dia a dia é normal, ela, na verdade, ela está sofrendo, é um crime que está acontecendo. São várias situações. Recentemente eu recebi um casal, achei assim diferente, porque foram os dois. E eu disse, os dois, não, queríamos conversar com a senhora. Eu fui atender, ela explicou os xingamentos que ela tinha diariamente e o companheiro dela achava, na mente dele, que aquilo era tudo normal. Que não era crime. Não, ele achava que era só uma discussãozinha de casal, xingá-la de gorda, de feia, de doida. Aí explicamos para ele que o que ele estava fazendo era uma violência, injúria, estava injuriando ela, e também uma violência psicológica, porque diariamente, dentro da sua própria casa, no local que você deveria se sentir segura, amada, protegida, você está sendo vítima de um crime desse. Mas que interessante, foram os dois. Nossa, isso é muito incomum. Isso é bom, isso é bem positivo, que mais homens façam isso, se percebam dentro desse lugar para se transformar. O que a gente quer é mais paz, menos agressão. Você já falou alguns fatores que a gente pode fazer para sempre observar, se olhar, se enxergar dentro dos espaços, né, com antecedência. Sim. A mulher precisa se prevenir nesse sentido. É importante falarmos, Lília, que quando a mulher ela vai na delegacia, que ela tem algumas dúvidas, ela não sabe realmente em que parâmetro ela se coloca ali, explicamos para ela que ela está no direito dela, na cidadania, no direito de exercer uma vida com dignidade. Você não consegue trabalhar, você não consegue ser mãe, ser profissional num ambiente de violação psicológica diariamente. Não tem a quem suporte. Eu quero fazer uma outra pergunta, porque às vezes a gente tem um costume de dizer que esses tipos de crimes, porque são crimes, acontecem mais numa determinada classe social. Isso é fato? Ou acontece em todas? Como isso acontece? Como isso é percebido pela polícia? Acontece em várias classes sociais, independente das condições sociais e econômicas. Porém, na classe alta, isso é mais escondido. Às vezes a mulher, por ter uma profissão de destaque, por ser uma profissional, por exercer um cargo, por ter pessoas que ela gerencia, ela se envergonha, ela não quer admitir aquilo publicamente.
Em outras classes, é mais comum, porque o dia a dia de outras colegas, de outras pessoas da família, como acontece, ela tem mais coragem de procurar a polícia, mas acontece em todas as classes. É muito, muito bom, muito importante saber, ou seja, pode acontecer com você. Sim. Nós não estamos isentos, nem classe, nem profissão também, né? O que falamos é o seguinte: o conflito ele existe no dia a dia em todas as profissões. O que não pode acontecer é a falta de respeito, porque quando o homem ele se sente superior, ele se sente dono daquela mulher, é posse dele, então ele tem uma visão completamente equivocada e a probabilidade é que ele seja um homem violento, porque aquilo ali não é uma mulher, é um objeto. Ele não trata a mulher com dignidade da pessoa humana. Esse é o problema. Eu te pergunto uma outra coisa. A gente está falando muito aqui de casais, de casamento, porque eu acho que isso é o que deve ocorrer mais. Mas na profissão, assédios e essas situações que podem ocorrer, a gente pode acionar a Lei Maria da Penha ou não? Ou é outra lei, ou é outro espaço, é outro caminho? Se for no trabalho, não seria necessariamente, de modo geral, Lei Maria da Penha, porque para a gente aplicar a lei, teria que ter um convívio familiar, doméstico. No trabalho, seria mais um assédio moral, ameaça, injúria, outro tipo de assédio. Tem outro tratamento no Código Penal, mas não diretamente na lei. Teria que ser realmente... A lei ela é focada para assuntos domésticos. Domésticos, um convívio realmente muito próximo. Tem alguns estados, alguns juízes que já entendem que profissionalmente, dependendo do vínculo, pode acontecer, mas em regra, a lei é para violência familiar e doméstica. Ok, muito obrigada por nos esclarecer. Tem algum ponto assim que você, por exemplo, já falamos das sutilezas, que a gente tem que ter que ficar em alerta nessas sutilezas, nas nossas fragilidades também, no sentido da carência, do amor, do querer cuidar do outro, né? Mais do que a nós mesmos, muitas vezes, né? Então, se focar. Mas aí eu queria saber se existe alguma outra forma, além dessas, de prevenção, de cuidado com nós, mulheres, né, em relação às nossas relações, para evitar que isso ocorra. Sim, existe. Percebemos que, primeiro, a mulher ela tem que compreender e exercer a importância que ela tem na sociedade. Quando ela se empodera desse conhecimento, quando ela percebe o valor que ela tem, que ela não está atrás de nenhum homem, ela está lado a lado, que ela pode exercer qualquer profissão que ela determine, que ela almeje, que ela queira, ela passa a se respeitar, a se amar, a se valorizar. Quando a mulher tem esse empoderamento, que ela entende a importância que ela tem na sociedade, na família dela, na vida dela, ela não vai aceitar ser desrespeitada, ela vai querer dar um basta naquilo, ela não vai se submeter a uma relação humilhante, violenta, desrespeitosa, não vai. É isso que precisamos de um trabalho voltado em toda a sociedade, da família, da sociedade como um todo, para valorizar e empoderar a mulher. Ela tem que entender a importância que ela tem. Quando ela tem esse conhecimento que ela é o máximo, que ela é capaz, que ela exerce um papel fundamental na sociedade, ela não vai se submeter a ser humilhada, a ser violentada, não vai. É isso. A gente precisa realmente reconhecer que nós somos o máximo. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue perceber determinados pormenores e escapar. E não permitir que isso entre em nós. Mas, às vezes, acontece. E se acontecer, não fique nessa situação. Se você se percebe nessa situação, se você está se sentindo dentro dessa realidade, nossa orientação é saia dela. Saia dela, você tem ajuda, ligue para o 190 em caso mais urgente, ligue para o 180 para se informar melhor, mas você é especial, você é importante. Então, se sinta assim e não permaneça vivendo em um mundo de agressões. A Lei Maria da Penha, ela é um marco na questão de violência contra a mulher. Nessa última década, ela avançou muito em alguns pontos,
Temos muito para fazer, temos. É um desafio ainda, mas já melhorou muito. Entre tantas melhorias que houve, eu destaco uma, que é um trabalho voltado a uma lei para ensinar a criança no básico. Ah, que coisa boa! Sim, eu posso até dizer aqui, a lei eu separei realmente porque é a Lei 14.164 de 2021, que ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir o conteúdo sobre a prevenção à violência contra a mulher. Por que eu destaco essa lei? Porque no decorrer do nosso trabalho percebemos que essa parte do atendimento das delegacias especializadas, do atendimento em todas as delegacias do município, esse trabalho já existe, mas esse trabalho ele vai continuar. Temos prisões, temos a medida protetiva, mas percebemos que o que precisa acontecer é no básico, é com a criança. Numa sociedade machista que vivemos, precisamos ensinar as nossas crianças, as meninas, o seu papel, o seu valor, a crescer se respeitando, a crescer tendo essa consciência de ser amada, de poder escolher a profissão que ela quer, de poder escolher o relacionamento que ela quer, de decidir na hora que ela não vai mais querer um namoro, na hora que ela não vai mais querer um casamento. Isso é importante. E também que eu vejo fundamental a importância de ensinarmos aos nossos meninos a não serem violentos. Precisamos nós, como mulheres, como profissionais, eu posso falar porque eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 5. Em algum momento a gente percebe a diferença e a gente já começa a ensiná-lo a respeitar a irmã, a respeitar a mãe. Não é que ele esteja fazendo um favor em ser gentil, em ser educado e tratar bem. É um dever dele como cidadão. As nossas crianças precisam aprender, principalmente os meninos, que quando ele trata a coleguinha, quando ele trata a mulher com respeito, ele não está fazendo nenhum favor. Ele está sendo cidadão. Isso é importante. Percebemos que essa violência só vai terminar quando mudarmos essa maneira de educarmos nossos filhos. Então, acreditamos que isso é um trabalho que terá resultado há algum tempo, há um longo prazo. Isso, não é de imediato, porque de imediato o que estamos fazendo é realmente trabalharmos, é estruturar o trabalho da polícia, é atendermos bem, acolher aquela mulher quando ela chega, porque não é fácil ela tomar uma decisão de mudar a vida, de sair da casa dela, de separar aquele relacionamento que para ela, emocionalmente, ela depende daquela situação. Às vezes financeiramente também, né? Sim, mas o financeiro não é que seja mais fácil, mas o financeiro você consegue um emprego, numa emergência uma família ajuda, mas o emocional é mais complexo. Quando a mulher ela tem uma dependência emocional, ela acredita que a felicidade dela está naquele homem, é muito mais difícil. Então, essa realidade, esse entendimento da mulher, que ela não pode colocar um homem para ser a razão da felicidade dela, não pode. Então, temos que ensinar as crianças. É de cedo você ensinar a sua filha a se valorizar. Os pais têm que ter atitudes de mostrar àquela criança, àquela menina, da importância que ela tem, que ela não depende de homem, que ela pode ser o que ela quer, que ela pode estudar, trabalhar, ter a profissão dela, ser dona de si. E ao menino ensinarmos que tratar a mulher com carinho, com respeito, com atenção, ele não está fazendo favor, ele está sendo um cidadão. Creio que é nessa perspectiva de ensinarmos os pequenos. Então, essa lei, quando ela estiver realmente sendo aplicada em todo o país, precisamos ir às escolas, precisamos de palestras nas escolas, precisamos colocar esse tema no conteúdo escolar, porque a violência contra a mulher é um problema social. Com certeza. Então, precisamos, na sociedade, de diretrizes para combater. Enquanto você estava falando, ainda tem um número que eu penso assim, mesmo a gente com essa consciência de cidadania, e aí eu acho que talvez não caiba a Lei Maria da Penha, mas cabe a violência contra a mulher. Mesmo a gente dentro dessa realidade, de sabermos que nós somos importantes, que nós não queremos cair nessa, mesmo assim, a gente às vezes sofre violência. E violência em relação ao simples fato de você ser mulher, ao fato de você ser mulher.
Então, além de termos esse cuidado, buscarmos promover essa educação para a criança, a gente tem que se cuidar muito e cuidar muito de como está a sociedade. Né? Sim, esse momento, essa nossa conversa é muito importante para que mulheres que vão assistir, né, que reflitam em seus relacionamentos, percebam. Ela vai perceber quando olhar como a maneira, até às vezes tem relacionamento, a forma que o homem fala, a forma como o homem trata, é agressiva, é hostil. Às vezes a violência, ela não é física, não é um tapa, não é um murro, não é um empurrão, mas é a maneira, e aquilo ali você vai deixando para lá, é uma vergonha na frente das pessoas, é uma forma de gritar, é uma forma agressiva de impor a vontade dele. Essas coisas, a tendência é piorar. As pessoas sempre perguntam, quando sabem que somos policiais, uma pergunta muito comum é: quem ameaça não faz não? Não, dizemos o seguinte: quem ameaça faz. Estamos aí para vermos no Brasil quantas mulheres vítimas de homicídio, porque o homem não foi do nada que ele tirou a vida daquela mulher. Ele ameaçou, ele demonstrou, ele perseguiu. Às vezes a mulher está sendo perseguida, até eletronicamente, o homem persegue e ela acha normal. Não é normal, isso é crime, perseguir mulher pelo WhatsApp, pelo Instagram. Stalker, né? Stalker. Foi outra mudança que houve nesses 10 anos com a Lei Maria da Penha, também é um avanço. Então, avanços aconteceram, a lei ela está aprimorada, ela é tida como uma das melhores leis do mundo em prevenção contra a violência contra a mulher. Ela é uma das leis mais conhecidas em nosso país. De modo geral, quando falamos na população, se for feita uma pesquisa, tem pesquisas que já dizem isso, como a lei é conhecida. Muitas pessoas pensam ela não é exercida. Engano, ela está sendo exercida sim, mas não podemos resolver um problema de décadas de uma hora para outra. É uma mudança de sociedade, é uma mudança de atitudes, de comportamentos. O policial, ele vem no momento pior da situação, né? Isso. A gente tem que trabalhar a prevenção, a gente tem que trabalhar o não acontecer, né? Exatamente. Eu tenho a oportunidade, é um assunto que me preocupa muito, com os jovens, com as crianças e os jovens. Quando eu vejo aquelas mães nas delegacias, em plantões, com crianças pequenas, às vezes do tamanho do meu filho, e eu fico pensando, que triste, que realidade triste uma criança ter que conviver vendo o pai agredindo a mãe. Então, precisamos divulgar, precisamos passar esse conhecimento para as nossas crianças, para que não se tornem homens violentos, homens assassinos de mulheres, onde eles teriam o papel de proteger, de amar, de cuidar. É algo terrível. E a gente fala muito pai que agride a mãe, mas pode ser o irmão que agride a irmã, pode ser o primo que agride a prima, pode ser o pai que agride a filha. Tudo isso está dentro da lei, né? O filho que agride a mãe, que é outro cenário muito triste, que convivemos no dia a dia. Nossa. Casos de mães, e é mais delicado, eu entendo que é mais delicado porque é um comentário geral delas, dizendo assim, elas choram, dizendo, eu não queria estar aqui, eu não queria denunciar meu filho. É muito triste. Que dor, né? Que dor. Você falou no início da nossa conversa dos desafios da profissão. Eu percebo que esse é um desafio. Eu passar um dia nesse cenário atendendo, e quando eu saio da delegacia, eu preciso deixar aqueles problemas, aqueles pensamentos, aquela realidade ali, porque eu, como mulher, como mãe, eu preciso dar o melhor à minha família quando eu chego em casa. Então, esse também é um dos desafios. Mas, apesar de todos os desafios, eu sempre olho para todos os cenários de uma forma muito positiva. Apesar da violência estar aí enorme, ter crescido em 2020, 2021, 2022 também, mas acreditamos que estamos no caminho certo, porque o trabalho está sendo feito e já sabemos que o mais importante, é importante
combatermos essa violência de imediato, sim, mas é mais importante a prevenção. Então vamos nos prevenir, né? Vamos conversar. Acho que esse é um momento de você refletir sobre suas práticas, suas pequenas práticas que você talvez ache que não é tão agressiva, né? Então faça como o exemplo daquele rapaz que foi à delegacia, né? Faça uma reflexão sobre suas ações. Você, mulher, faça uma reflexão também sobre os homens que estão ao seu redor, quais são. Se você está dentro dessa realidade de agressão, busque por ajuda. Às vezes a gente não consegue só, né? Às vezes a gente acha que consegue e que consegue resolver, mas é muito difícil. Peça ajuda, peça ajuda. Lília, dentro dessa perspectiva, eu digo que eu acredito em dias melhores, num futuro melhor. Eu quero ressaltar a importância desse momento de estarmos conversando sobre esse tema, e também algo que eu vejo como imprescindível é a colocação hoje da mulher na sociedade. A mulher sofremos esse déficit aí de machismo, é antigo, mas também estamos vendo hoje que a mulher, ela está se empoderando. Tem algumas mulheres, quando eu vejo uma mulher em cargos de gestão, quando eu vejo na minha própria instituição mulheres como gestoras, como governadoras, em destaque, essa mulher me representa. Nós mulheres precisamos ter esse sentimento que quando estamos vendo uma mulher em destaque, isso é muito positivo para a nossa luta, para o que acreditamos. Então, estamos vendo, sim, um cenário de mulheres exercendo trabalhos como policial, como governadora, como senadora, como médica, como gestora, muitas professoras no Brasil. Então, a educação ela é muito representada pelas mulheres. Esse é o nosso caminho, de juntas, de valorizando o trabalho uma da outra, né? Não porque é bonito, não, é porque é imprescindível a mulher estar em destaque, porque nós podemos estar onde queremos estar. A mulher, a minha filha de 12 anos, eu já digo isso a ela, quando ela diz qual é a profissão que ela quer ser, eu digo a ela, você pode ser o que você quiser. Você vai escolher. Aonde você estiver se vendo para ser feliz, para ser uma profissional de sucesso, para ser uma mulher de sucesso, você vai estar onde você quiser estar. É só você estar. O lugar da mulher é onde ela quiser, não Isso. é? Isso. E a gente fecha exatamente, eu acho que essa entrevista assim, que o lugar da mulher é onde ela quiser, e nós queremos que a gente internalize isso não só esse mês, que é um mês alusivo, enfim, a gente quer que internalize durante todo o ano. Então, assim, muito obrigada, Patrícia, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço mesmo, foram muito esclarecedoras. Espero outros momentos, né, direto com os nossos alunos, para a gente ouvir dúvidas, tirar dúvidas. Mas esse primeiro momento foi realmente muito, muito rico para nós. Tá? Então, agradecemos por esse momento. A sessão de acessibilidade agradece, a gente faz esse trabalho de acessibilidade e inclusão, né, e reconhecimento dessas realidades. Então, se você está dentro dessa realidade, mais uma vez, saia dela e busque ajuda, tá bom? E é isso. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu achei muito interessante a maneira como você colocou e conduziu a conversa. Muito atencioso e carinhoso a maneira como você se apresentou, a cor em luta por esse movimento que é importante para toda a nossa sociedade. Eu que agradeço a participação. Muito obrigada, então. Tchau, tchau.